Eu perdi a conta de quantas vezes fui acusado e perseguido por haters no condomínio. É isso mesmo, perseguido. E eu vou dizer para você, este é o maior motivo do porquê muitos síndicos desistem no meio do caminho de seus mandatos ou não vem a hora de finalizar o mandato para largar e dizem, nunca mais eu quero ser síndico. Eu vou contar para vocês hoje a minha experiência, como tratei os haters que me perseguiram, que me perseguem. Como eu fiz com as acusações. Inclusive, coisas bem recentes, ocorridas na semana passada. Então vejam, essa questão da perseguição e dos haters e das acusações, sejam elas acusações devidas, indevidas, fantasiosas, mentiras, sempre existiram e sempre irão existir. O importante é você estar preparado para poder enfrentá-las e sair bem dessa situação. Meu nome é David Lima Ribeiro, eu sou síndico, eu sou também especialista em sistemas, administração de empresas e condomínios. E hoje vou apresentar para vocês um pouco mais da minha história. Recentemente, a questão de uma semana, recebi uma mensagem de um conselheiro do condomínio dizendo o seguinte, dá uma olhada nessa mensagem recebida no grupo. No grupo de vizinhos, é um grupo que o pessoal do condomínio tem lá no WhatsApp, onde eles trocam informações, avisam se está tendo algum problema de roubo, de assalto e por aí vai, né? Uma série de informações importantes para eles. Um grupo que eu não faço parte porque já há muito tempo eu aboli o WhatsApp no condomínio. Porém, a minha esposa faz parte desse grupo e também acompanha até com o objetivo de me alertar de alguma situação complicada ou de risco. E nessa mensagem haviam ali verdades, haviam ali acusações falsas, mentiras, e muitas acusações fantasiosas, histórias pensadas, idealizadas, porém sem nenhum fundamento. A verdade, o fato, é que esse tipo de mensagem, ele denigre a imagem. E o objetivo de quem mandou a mensagem era apenas denegrir a minha imagem. Um hater, ele não vem do nada, ele não aparece do nada. É importante você entender que um hater, alguém que te acusa, tem um perfil. É o perfil normalmente de alguém que não tem condições de fazer aquilo que você faz. Seja por falta de conhecimento técnico, seja por problema emocional. Um hater, ele tem uma outra característica. É alguém que de repente tem até inveja do que você faz. E uma terceira característica, e de repente esta é a principal característica de um hater. O hater é a pessoa que acha que sabe tudo. Lá no condomínio eu costumo chamar ele de conselheiro da NASA. Ele pode ser conselheiro da NASA. Ele sabe tudo de todas as informações, de todas as fontes. Se você perguntar para ele de remédio para doença, ele sabe. Se você perguntar para ele de serviço de pedreiro, ele sabe. Eletricista, ele sabe. A questão é que ele sabe todas as coisas. Porém, ele nunca começa e termina o que faz. É uma característica. Os haters normalmente são assim. Então, repetindo, ou eles acham que sabe demais, sabe muito mais que você, e você é o idiota, você não sabe nada, você é o bobo, faz tudo errado, não somente você, mas todo o grupo gestor, né? Ou ele é uma pessoa que tem inveja do que você faz, ou por algum motivo, tudo que ele começa ele não termina, seja por falta de capacitação técnica, seja por falta de capacitação emocional. E aí, o que resta para o hater? Falar. Fazer parte de um grupo que só fala.
e normalmente fala denegrindo a imagem de quem faz. Há aproximadamente 7 meses, a minha história com esse hater foi a seguinte: ele exigia que fosse comprado 2 kits de mesa, cadeira e guarda-sol para piscina, porque os que estavam lá já eram velhos, tinha chegado o verão e se fazia necessário. Foi conversado, foi explicado que para poder dar certo, para poder ser feita essa compra, nós precisávamos então fazer a virada de ano, fazer a passagem, para que as contas do ano anterior fechassem sem estar no vermelho, fechasse no azul, como estava planejado, mantendo toda a segurança de um fundo de reserva equilibrado e um caixa seguro, né? Conforme eu já expliquei aqui em outros vídeos falando sobre alerta de caixa. E isso deixou ele enfurecido, porque tinha que ser no dia e na hora que ele estava exigindo, porque já era uma exigência antiga. Só que para o ano de 2019 não havia previsão para esse tipo de gasto. E a grande verdade é que no momento não era assim tão necessário. Foi dito a esse condômino, a esse hater, que seria atendido o seu pedido logo que virasse o ano. E tal qual a promessa foi feita, foi cumprido. E foi entregue lá. E depois de entregue, nós partimos para reformar as outras cadeiras e mesas que lá estavam. De forma que agora haviam 3 jogos de cadeiras, mesas e guarda-sóis novinhos. E esses guarda-sóis estavam lá, tudo bonitinho, conjunto. Mas agora tinha mais 2 conjuntos de mesa, que eram mesas recuperadas, pintadas, cadeiras que estavam quebradas foram soldadas, pintadas, estavam todas bonitas ali. Veio uma nova exigência. Você tem que comprar mais 2 guarda-sol novo. Não estava mais no orçamento. Haviam outras prioridades. Havia necessidade de fazer manutenção. Havia necessidade de fazer outros investimentos no condomínio. E o uso da piscina não correspondia à necessidade de ter, então, 5 jogos de equipamentos ali. Dessa forma foi dito para ele: olha, até o momento, só o senhor está exigindo isso. Vamos aguardar se outros condôminos solicitam, porque no momento não dá. Mas como um hater não aceita não, como uma pessoa acha que pensa melhor do que você, do que todo um grupo gestor que se reúne para discutir o assunto, ele então começou a exigir. Não contente com isso, então começou a pegar no pé. E na primeira reunião levou o assunto em pauta. Depois desse assunto, ele ainda colocou situações como um prestador de serviço não pode andar no condomínio de boné. Então você imagina um cara que é um pedreiro, um cara que é um pintor da área externa, não na área interna, alguém que está ali trabalhando debaixo de sol e chuva, não poder usar um boné porque ele achava errado. É feio, é coisa de bairrinho. O grupo gestor inteiro se posicionou contrário nessa reunião e foi dito a ele, novamente, um não. E sempre que você fala não para um hater, sempre que você fala não para uma pessoa que se acha professor de Deus, essa pessoa vai se virar contra você e vai te perseguir. Este é o pano de fundo para você entender tipos de pessoas, situações em que levam a surgir haters na vida de um síndico. E dessa forma, meu nome foi então veiculado no WhatsApp, num grupo do WhatsApp para muitas unidades. Nós temos 104 unidades, nem todas estão cadastradas, falando histórias fantasiosas, que eu disse que
porque era ele, eu não iria atendê-lo. Uma grande mentira. O que foi dito foi como somente o Senhor está solicitando e no momento não temos orçamento para isso, não iremos atender. Vamos aguardar outras pessoas também solicitar. Mas isso não foi suficiente. Bom, entendendo tudo isso, quero dizer para você que este não foi o primeiro hater na minha vida. Nesses 4 anos, eu já tive outros haters. E como que eu fiz para passar esses mais de 4 anos como síndico, ser reeleito com taxa altíssima, né, de aprovação, quase por unanimidade? Como que foi feito isso? Eu conto para você. Primeira coisa que eu costumo utilizar é o controle emocional. Essa é a primeira tática que eu utilizo. Porque se você não tiver controle emocional, você pira, você desiste, você agride com palavras, você perde, né, a situação. Então eu vou colocar aqui na lousa para você não esquecer. Tá aqui. Controle emocional. Ok, David, o que você faz para manter o controle emocional? Bom, a primeira coisa que eu fiz para manter o controle emocional foi não participar de grupos de WhatsApp. Tem um vídeo meu que fala por que eu aboli grupo de WhatsApp no condomínio. Então esse é o primeiro passo. Não participe de grupos de WhatsApp. Porque você acaba ficando tenso, você acaba ficando preocupado, você quer ver a próxima resposta, você quer ver a próxima interação, você fica numa situação tensa e essa adrenalina, essa tensão, isso não faz bem para o teu organismo. Então, a primeira coisa, não participe de grupos de WhatsApp. Aí você fala, mas eu vou ficar sem saber o que está acontecendo. Ok, faz o seguinte, coloque alguém da sua confiança, alguém do grupo gestor, alguém da sua família que participe. Alguém que você vai combinar o seguinte, passe para mim apenas a essência. Qual é a solicitação ou a reclamação que está sendo mencionada na conversa? E quantos estão apoiando esta reclamação, esta acusação ou essa solicitação? Coisa simples, tá certo? Outra coisa que eu faço para manter controle emocional. No meu caso, eu tenho uma assistente. É ela quem recebe no WhatsApp do condomínio, da administradora também, ela que recebe as informações lá do condomínio, as solicitações. E da mesma forma, eu não fico lendo essas mensagens. Essa mensagem chega para mim. Apenas a essência. Quando você recebe a essência, não vem com aquelas palavras baixas, não vem com acusações infundadas, não vem com palavras que denigrem você, sua família, o seu estado profissional, psicológico. Sabe? Quando você tira tudo isso fora e chega para você só a frase, senhor fulano, da unidade tal, bloco tal, solicita isso, exige aquilo. Pronto, é simples assim, tá certo? Uma outra coisa muito importante que você precisa fazer para manter sempre o controle emocional, você precisa listar semanalmente as coisas boas que você está fazendo. Porque os problemas você lembra. Os erros você lembra, você é humano, eu sou humano. É claro que erramos. Sabe quem não erra? Quem só fala. Quem trabalha, quem faz, quem executa, às vezes erra. Eu cometo erros. Erros, às vezes de decisão, às vezes por precipitação, preocupado com o cenário, preocupado com o resultado que vai ocorrer lá na frente, toma uma decisão agora. Juntamente com o grupo gestor, ainda bem, eu tenho essa vantagem de ter um grupo gestor que trabalha firme, às vezes eles me seguram, às vezes eles me liberam, mas ali com eles tomo decisões.
E muitas vezes a decisão tomada pode ser uma decisão que não seja muito bem vista. Então, para você manter o controle emocional, você precisa estar listando as coisas que você faz positivas. Faça, relembre, veja a importância do seu trabalho. Veja quanto você já contribuiu para o condomínio em que você vive, em que você trabalha como síndico profissional. Veja quanto você já gerou de resultado financeiro, quanto você já reduziu de gastos, quanto você já fez de obras, quanto você já resolveu problemas entre condôminos, coisas positivas. Isso vai te ajudar. E vou falar para você uma última coisa. Acredite você ou não. Existem pessoas que buscam através da meditação, buscam através do momento de olhar para dentro de si, de meditar em algo ou meditar em um Deus, a tranquilidade e a paz. Se você acredita nisso, busque essa paz. Eu busco paz em Deus. E vou falar para você uma outra coisa. Você pode falar, eu não acredito. Então busque paz tomando banho numa banheira de hidromassagem. Busque paz assistindo um filme. Busque paz relaxando, fazendo alguma coisa que te dá prazer. Mas busque paz. Porque quando você busca paz, quando você então procura listar as coisas positivas que você faz, quando você sai de situações de ter o seu emocional atacado, saindo fora dos grupos de WhatsApp, recebendo apenas a lista do que é essencial, você vai ter controle emocional. E com controle emocional, você pode ter certeza que do grupo de pessoas que tem num condomínio, e eu vou falar para você, eu vou pôr até aqui em vermelho, em todo condomínio existe um grupo, o condomínio é formado por 3 grupos de pessoas. Um grupo é o grupo daqueles que fazem. O outro grupo é o grupo dos que falam. E tem o terceiro grupo, e eu posso dizer para você que é o mais importante, porque é sempre a maioria. É o grupo dos que avaliam. Então, quando você pega aqui, se eu pudesse desenhar uma pizza, avaliando o número lá no condomínio onde eu vivo, eu teria mais ou menos o seguinte, eu teria lá do 104, que é o total aqui, vou pôr aqui, ó, 104, do 104, eu tenho lá que fazem, né? Vamos colocar aqui, olha, tem lá uns 7, 8 que fazem, ok? Eu tenho lá, dos que falam, uns 4, ok? E o restante, né? Nós estamos falando aqui de 104 menos 12, nós estamos falando de quanto? Estamos falando de 92, né? Então aqui, ó, 92, os que avaliam. E a forma como você tratar as pessoas, você está sendo avaliado. A forma como você enviar mensagem, você está sendo avaliado. O seu trabalho está sendo avaliado. Eles podem até não falar, mas eles estão te avaliando. O tempo todo você está sendo avaliado. Por isso, é importante manter controle emocional. Eu vou falar para você agora sobre a segunda coisa que eu faço, né? Eu avalio os riscos. Então, vou pôr aqui, avalie os riscos. Se você assistiu um vídeo meu na internet, você deve ter visto que eu uso um negócio chamado TPO. Tá lembrado disso? TPO. Taxa de pressão orgânica. Quando você tem uma reclamação, quando você tem uma situação onde um condômino chega para você e fala, eu quero isso, eu preciso daquilo, eu exijo isso, você tem então uma taxa de pressão orgânica. Ela é diferente do que o hater tenta promover. O hater, ele tenta jogar o teu nome na lama, jogando informações falsas nas redes sociais, jogando informações fantasiosas no WhatsApp, jogando muitas vezes também informações que são
algo que você realmente está devendo fazer, ou que você pisou na bola, que eu estou devendo, que eu pisei na bola, para que um grupo grande desses que avaliam saiam deste grupo de eu sou do grupo que avalia e passe para o grupo dos que falam. Então, o que você precisa avaliar? Você precisa avaliar o TPO, a taxa de pressão orgânica. Quantos, depois deste ataque, desta onda de ataque de perseguição, quantos depois dessa onda de ataque de acusações vão começar, saíram daqui e passaram para cá? Saíram dos que avaliam e passaram para os que falam. Falam normalmente denegrindo você. É isso que eu faço. Então, quando você faz esta avaliação, quando você começa a perceber o tamanho do risco. E eu disse para vocês no outro vídeo que eu avalio o seguinte: 10% de TPO, 10% de taxa de pressão orgânica, até 10% é tolerável. Acima de 10% começa a ser perigoso. Por quê? Porque um fala para outro, lança no grupo, se fomenta, se comenta, se vai falando e vai criando adeptos. O que normalmente torna essa taxa alguma coisa aqui de vezes 2, porque cada um fala para 5, mas acaba engajando mais um. Então, numa situação dessa, você pode ter aí 20. E aí, dependendo da sua convenção, dependendo do seu regulamento interno, isso dará direito a um hater de mover uma reunião contra você. E se nessa reunião os que avaliam não forem só os que falam, for um número grande dos que falam e os que avaliam não, você pode ter grandes problemas. Por isso, avalie os riscos. Eu vou falar para você agora sobre algo que é muito difícil de fazer, mas é preciso ser feito. Chama-se atender com igualdade. Vou pôr aqui, item 3. Atender com igualdade. Quando alguém fala mal de você, quando alguém te difama, quando alguém mente sobre você, a vontade que dá é qual? É essa mesmo. A gente tem vontade, às vezes, de partir a pessoa no meio, explodir, né? A gente tem vontade, não significa que a gente vai fazer, porque existe o controle emocional, existe o equilíbrio. Mas quando você está nessa situação e o hater precisa de algo e solicita você síndico, você precisa lembrar que, como antes de ser hater, ele é condômino. E você tem que atendê-lo igualmente, com igualdade. Ele é teu sócio se você é um síndico morador como eu. E sendo sócio, ele tem direitos. É claro que ele tem direito de repente, solicitar uma segunda via de boleto bancário, ele tem direito de solicitar uma reserva de salão de festa, ele tem direito de perguntar qual é a taxa de inadimplência do último mês, caso você não tenha divulgado, ele tem direitos que vão até onde vão os limites que a convenção e o regulamento impõem, ou que o Código Civil impõe, porque existe uma situação em que um condômino, ele não pode chegar e falar assim, eu estou exigindo porque eu sou condômino. Por exemplo, eu exijo que troque a televisão do salão de festas, porque eu sou o condômino. O condômino sozinho não é. Um grupo de condôminos, sim, decide. E numa situação de risco, lembre-se que você, síndico, é responsável civil e criminalmente. Então existirão situações, como existiram já comigo, de ter que tomar uma decisão independente de poder ter tempo de consultar o grupo gestor. Mas depois me reportei a eles.
Existem situações em que você não tem tempo de consultar o que os condôminos acham. Sabe? Eu vou falar uma para vocês. A empresa de terceirização de mão de obra que estava no condomínio com a síndica anterior, ela era um verdadeiro câncer para o condomínio. Por quê? Não fazia o serviço que tinha que ser feito. Cuidava da portaria, cuidava da limpeza, cuidava do jardim, cuidava da manutenção da cerca elétrica, cuidava da manutenção de bombas, cuidava de tanta coisa e não cuidava de nada. O pior não era nem isso. O pior é que esta empresa, ela ainda sonegava, ela deixava de recolher tributos, ela falsificava olerites para receber de nós. Eu só assinava mediante cópia de olerites assinados em dia. E adivinha, pensei que isso era uma prática positiva de segurança e, na verdade, os funcionários, por várias vezes, foram acuados a assinar sem receber. Essa foi a empresa que, numa reunião, eu tive que tomar uma decisão. Por quê? Dado a eles a oportunidade de regularizar a situação, tiveram 30 dias para isso e no fechamento de 30 dias não haviam resolvido os problemas. Pelo contrário, nem ligaram. E quando eu liguei para falar, e aí, vocês não vêm para a reunião? Ah, não vai dar hoje. Eu tive que tomar uma posição. A posição de deixar de pagar, a posição de entrar com processo, a posição de contratar outra empresa para assumir o posto imediatamente. Sabe, tudo isso foi depois reportado ao grupo gestor, mas não deu tempo de reportar aos condôminos. E sabe qual foi o resultado? De 15 funcionários que haviam passado por essa empresa nos anos que trabalhou lá no condomínio, apenas 2 entraram com processo trabalhista contra o condomínio. Os outros 13 não entraram com processo. Sejam dos 9, 10 que ali ainda estavam, seja dos outros que já haviam saído. Não entraram com processo contra o condomínio. Seriam processos altíssimos. Tinha gente ali que estava sendo lesada por anos, sem recolhimento de fundo de garantia devido, com horas extras não pagas. Gente que trabalhou um determinado período sem registro. Vocês entendem? Então tem hora que você tem que fazer o que tem que ser feito e tem hora que você tem que dizer não, mesmo que apenas um condômino exija o sim de você. Tá certo? Mas você precisa agir. A premissa qual é? Atender com igualdade. Esta é a premissa. Agora, desde que não vá contra o regulamento, desde que não vai contra o fluxo de caixa que está previsto e orçado e aprovado desde o início do ano, desde que não vai contra o pensamento da maioria. O condomínio não foi feito para atender o pensamento de um só. Vamos falar de uma outra? Vamos falar de uma questão aqui chamada publicar respostas. Então vamos lá? Pô aqui, ó. Publique respostas. O hater não jogou no ventilador as suas acusações? Ele não jogou num grupo do WhatsApp para todo mundo saber? Ele não colocou nas redes sociais? Então, a sua obrigação é responder de forma pública, da mesma forma que ele colocou de forma pública. E aqui vem uma situação. É responder sem ofender, responder com firmeza, é responder falando a verdade, é responder apresentando provas, responder de forma que você possa justificar a sua atitude. Agora, se você errou, então você tem que responder dizendo, olha, realmente está atrasado, realmente eu não fiz, realmente eu errei, e será resolvido em 30, em 60, em 90 dias. É simples assim.
Sabe? Nessas acusações da semana passada, uma das mentiras desse hater é que ele havia solicitado o índice de inadimplentes e que não tinha recebido. Veja, ele solicitou no final de abril, disse que não recebeu, passou o mês de maio inteiro, e quando foi dia 29 ele soltou então a mensagem bomba reclamando, mandando mensagens, etc, etc. Fato é que havia sido sim publicado no boleto do condomínio, no corpo do boleto, um gráfico mostrando o índice de inadimplência de dezembro a abril, enviado para todos os condôminos. Você acha que essa mentira iria longe? Ela já caiu por terra, sabe quando? Quando foi publicada. Porque existem os que avaliam, lembra disso? Existem aqueles que falam assim, mas pera lá, ele está falando que não recebeu, mas todo mundo recebeu o boleto bancário. E eu pedi para o administrador, escuta, ele pagou o boleto do mês? Será que ele recebeu o boleto? Ele havia recebido. O boleto estava quitado. Percebe a situação? Era apenas uma mentira. Mas a mentira, ela cai por terra aqui, com um grupo que avalia, com um grupo que faz, que sabe o que você faz. Tá aqui, não podemos esquecer destes, importantíssimos. E eu vou dizer para você uma coisa, cai por terra. Mas independente de cair por terra, você tem a obrigação de responder à situação, à acusação indevida. Tá certo? Vamos falar de um outro ponto? Veja que as histórias que eu estou contando aqui são todas do mesmo hater, hein? Eu comecei o vídeo falando da história desse hater que motivou aqui até fazer o vídeo para você e contar um pouco das minhas experiências, mas hoje eu estou contando sempre a história do mesmo hater. São todas coisas ligadas a uma mesma pessoa, perseguições de uma mesma pessoa. Tá? Vamos falar então agora sobre divulgar resultados. Divulgue resultados. Sabe? É muito importante divulgar resultados. Você tem feito trabalho no teu condomínio. Você tem feito a pintura, você restaurou a churrasqueira, quando eu falo você fez ou eu fiz, na verdade não sou eu quem faço ou só você quem faz, existe o grupo dos que fazem, né? É o grupo gestor, aqueles que estão com você, é a equipe que te apoia, né? São aqueles que estão diretamente ligados a você para realizar as atividades. Então, entenda, quando você divulga resultados, você está mandando informações positivas para o grupo daqueles que te avaliam. Por exemplo, agora no mês de maio, lá no nosso condomínio, nós tivemos que fazer uma obra, tá? Nós tivemos que fazer uma obra, teve que ser um tanto emergencial, porque os canos de água que passam pela garagem inferior, que é a garagem coberta, eles estavam trepidando muito e corria risco de romper. Nosso manutencista já tinha listado, já tinha solicitado, já estávamos fazendo orçamentos, mas adivinha? O hater mandou uma mensagem: olha, se vocês não fizerem nada, vocês é que vão ter que dar conta. Tá vendo aí? Tem que fazer. Ou seja, eu exijo que faça, né? Eu exijo que faça. Tem que ser feito, né? Bom, nessa história fantasiosa, eu tenho certeza que a hora que divulgar, né? Hoje foi divulgado, na verdade, hoje foi divulgado o vídeo e foi divulgado o texto informando a todos os condôminos pela lista de transmissão, foi divulgado a eles o trabalho. Eu tenho certeza que esse hater vai então postar.
foi porque eu sabia, porque eu exigi, porque eu avisei, porque se eu não avisasse, ia estourar tudo. Coitado só não sabe que a situação já estava sendo cotada, já estava sendo corrida atrás, já era a lista que estava na tarefa do manutencista. Por isso, divulgue os resultados. Porque enquanto de um lado o hater acusa, faz histórias fantasiosas, mente, do outro lado você e o grupo gestor que estão fazendo o trabalho acontecer, que estão mantendo o condomínio de pé, que estão fazendo o condomínio crescer, ser valorizado, vocês serão avaliados por um maior grupo, que é o que interessa, tá certo? Vocês serão avaliados como alguém que faz, não como alguém que apenas fala. É preciso fazer e não só falar, tá bom? Nós estamos chegando então agora no último tópico. É a última estratégia, um dos 6 passos que eu dou então para sair bem nessa situação de acusação, nessa situação de perseguição dos haters, né? Como tratar haters em condomínio. E eu quero passar para você então o seguinte: esteja cada vez mais alerta. Vou pôr aqui 6. Esteja mais alerta. Como assim, David? Eu já me preocupo, já estou alerta. Não, esteja mais. Sabe? Tire 10 minutos a mais por dia para revisitar a lista das reclamações, para revisitar a lista das solicitações, para revisitar a lista das tarefas em andamento. Veja se não tem nada que você pode fazer para acelerar o processo, para não cometer algum erro de amanhã ou depois o hater jogar na tua cara que você poderia ter feito antes, tá certo? Então, muitas vezes, você também pode estar falhando, né, nessa questão de estar alerta em relação à no mês de março, final do mês de março, o grupo gestor de onde eu sou síndico, nós nos reunimos e a nossa preocupação era o que nós faríamos se devido à pandemia o nosso índice de inadimplência continuasse a crescer. Nós iríamos reduzir a taxa de condomínio? Nós iríamos dar alguma forma de desconto, de bônus? O que nós faríamos? Né? Nós iríamos cortar funcionários, colaboradores, demitir terceirizados? O que nós faríamos? E você já deve ter visto um outro vídeo meu falando só sobre este assunto. E o que eu posso te falar aqui rapidamente é que nós nos reunimos no final de março, reunimos em abril e a nossa decisão foi: vamos manter a taxa de condomínio como está, partindo da informação, do estudo de que não é o valor da taxa de condomínio que faz o inadimplente. Não é o valor da taxa. Né? E isso você pode ver em um outro vídeo meu. Ouça, assista, né? Para que você possa entender direitinho isso que eu estou falando. Porque aqui não dá tempo de falar no vídeo de hoje. Mas não é o valor. Né? E nessa situação, nós entendemos que iríamos manter. Porém, que iríamos conversar com nossos fornecedores com o objetivo de ter deles uma redução de um percentual da nossa inadimplência, conforme ocorresse ali no mês de abril. Bom, a questão é que fechou o mês de abril e a nossa inadimplência tinha disparado. E então, as reuniões marcadas para maio, elas ocorreram e nós conseguimos um recorde. 100% do que nós solicitamos de redução para todos os prestadores de serviço foi atendido. Nós tivemos solicitação de redução entre 10% e 50%. Todos disseram sim nesse período de pandemia. Sabe, o erro meu e do grupo gestor, mais meu do que deles, 99% meu, foi não ter divulgado
Porque agora o hater diz o seguinte: não foi falado para nós o que eles estão fazendo. Eu não aceito rateio. O que é que vai acontecer se os inadimplentes, não pagarem? Está falando bobagem por aí. Como se nós estivéssemos esperando tudo desmoronar. E não é verdade. Então, para que você não seja difamado, acusado, não venham aí as pessoas, os haters, com informações fantasiosas falar de você, esteja mais alerta. Eu estou tomando essa lição para mim, dessa última situação ocorrida agora há uma semana. Estar mais alerta ao ver as tarefas, estar mais alerta ao ver as reclamações, a lista, para ver se está toda sendo respondida, estar mais alerta, mas estar mais alerta ao comunicar o que está sendo feito, para evitar que qualquer hater, qualquer professor de Deus, qualquer consultor da NASA venha bater no peito e falar: só foi feito porque eu fiz, porque eu exigi, porque eu falei, porque eu mandei. É assim que eles falam. Então, meu amigo, eu vou dizer para você, encerrando o vídeo de hoje, diante de ondas de acusações e de perseguições dos haters, eu vou falar para você, o importante não é você entrar na onda, o importante é como você enfrenta e como você sai dessa onda de acusação. Eu espero que você possa estar como eu estou, em paz, com controle emocional, com tranquilidade, para continuar o seu mandato até o final. E se Deus permitir, se os seus condôminos quiserem, se você quiser, então ser reeleito lá na frente. Mas o importante é o agora. Saia bem da onda de acusações, sabendo como agir quando os haters te acusarem, te perseguirem. Um grande abraço, sucesso no trabalho, porque você é do grupo que faz. Um abraço.